E daqui a pouquinho, meu caro Rogério Belchi, Francisco Noveleto no microfone aqui da Rádio Metrópole, ele que dá entrevistas agora para a Rádio Progresso de São Leopoldo, já passou pela Rádio de Marau, daqui a pouquinho também aqui no microfone da Metrópole, meu comandante Rogério Belchi. Por favor, para ouvirmos esta personalidade, Daniel Félix, por favor, o assunto mais importante do que o jogo aí, inclusive para o futebol gaúcho, é esta liminar que o Brasil de Pelotas conseguiu na justiça e que lhe garante, através desta liminar, a participação na Supercopa do Estado, no lugar do Internacional. Isso pode causar toda uma situação diferente, aí poderíamos ter jogos do Bento Freitas, enfim, seria um pandemônio aí para as emissoras que estão transmitindo, entendeu? Por favor, esse assunto é muito importante, quero que você aborde, mesmo que o jogo comece aí, porque esse assunto é importante, Daniel Félix. Rogério, recebemos aqui agora Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, futuro presidente aqui da Federação Brasileira de Futebol, da Confederação Brasileira de Futebol, Francisco Noveleto. Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pela presença aqui na cabine da Metrópole, presidente. Boa tarde, ouvintes da Metrópole. Isso fica por tua conta, futuro presidente, como é bom ter amigos, como é bom ter torcida. Mas é uma grande caminhada ainda, eu pertenço a um grupo de oposição, vai ter oposição para disputa para a presidência da CBF, com certeza. Agora não sei se o nome sou eu, tem um grupo que vai decidir ainda. Agora é bastante lembrado, é bem forte meu nome. Aqui prestigiando esse jogo de hoje aí, o Marau está superando atualmente, saiu, parece com 15, 20 segundos, marcou o primeiro gol, eu cheguei aqui 15, 20 minutos de jogo, mas foi bem superior o Marau, eu gostei da equipe do Marau, e até estranhei, porque são poucos jogadores conhecidos. Em compensação, o time do Sapucaense tem 8, 10 que eu reconheci todos, joga em primeira divisão, mas não está bem no primeiro tempo. Até o presidente Chico brigou comigo, mas presidente, me dá um tempo que eu vou ver se ia dar um choque nesses caras. Então vamos ver o comportamento da equipe do Sapucaense na volta para o segundo tempo. Presidente, essa questão da liminar do Brasil de Pelotas, como é que está essa situação? Foi julgado hoje pela manhã, foi indeferido. É as coisas óbvias, é um torneio que a gente faz, não é um campeonato, um campeonato oficial. Então se fez o regulamento das coisas que teria alguma dúvida. Agora, quanto ao mata-mata por gol qualificado, isso é uma orientação da FIFA, é uma ordem da FIFA. Aí na segunda-feira, um colega teu de Pelotas, presidente, afinal, é gol qualificado ou não? Eu disse para ele, evidente que é gol qualificado, disse para ele. Aí tive o cuidado ainda de pedir para o pessoal pôr no site da federação e mandar um ofício para cada equipe, para PEL. Olha, afinal, gol qualificado. Então, aconteceu como aconteceu com o Vila Santa Maria, uns 3, 4 anos, puseram o jogador com o terceiro cartão amarelo, aí um colega teu me ligou, presidente, o que vai acontecer? O jogador perde pontos? Eu acho que sim, botou com o terceiro cartão amarelo, no meu ponto de vista, perde pontos. Aí criou-se uma polêmica que eu estaria induzindo o tribunal por dar o meu parecer que deveria perder os pontos. Eu disse, pô, mas vem cá, tia, eu me criei sabendo que quando você pega o terceiro cartão amarelo, o quarto você não pode jogar. É uma coisa óbvia. Então estaria eu com essa declaração induzindo o tribunal. A mesma coisa é mata-mata com a orientação da FIFA que tem que ser gol qualificado. Apenas isso, mas cabeça quente, falar demais e acabaram pagando a empresa. Rogério Belchi, presidente Noveleto na tua escuta, Rogério, por favor. Presidente Noveleto, grande abraço, parabéns pela homenagem justa aí da Assembleia Legislativa, na iniciativa do deputado Hernani Polo. Enfim, estamos na torcida aí para termos um gaúcho na presença da CBF. O senhor sabe que pode contar com o nosso apoio, que não é grande coisa, somos uma formiguinha aí, nesse gigante que é o futebol brasileiro na crônica esportiva, mas o senhor sabe que pode contar com o nosso apoio. Bom, presidente, em termos práticos, então, parabéns por estar prestigiando a decisão da terceira vaga para o acesso. Em termos práticos, não tem reviravolta, o Brasil não tem como entrar na Supercopa. A Supercopa vai ter Inter Sub-23, Passo Fundo, Pelotas e Novo Hamburgo. É isso, a Rádio Metrópole vai estar transmitindo todos os 3 jogos, os 2 amanhã, o jogo da segunda-feira, com o apoio da Capemisa. Não tem reviravolta, né, presidente? Boa tarde. Boa tarde, Belchi, obrigado por tuas palavras. Vamos deixar bem claro ao nosso ouvinte. O Pelotas é o time do Rogério Belchi, mas eu tomei essa atitude,
time. Que é o Brasil? Ah, não, é do Léo. Sim, mas acho que uma papagaiada que eles fizeram. Foi evidente. Que eles fizeram. Agora eles estão assim, eu tomei essa atitude não foi para Janine, apenas para fazer justiça. Isso que eu falei para o teu colega agora há pouco. É óbvio, né, Rogério? A FIFA orienta que seja mata-mata por bem qualificado. Então, foi julgado hoje de manhã, eu falei para o pessoal do tribunal, botou no site e indeferiu o pedido do Brasil. Então vai ser um grande acontecimento lá na tua cidade, Rogério. Eu não tenho dúvida que Pelotas vai passar a fazer parte do calendário de futebol gaúcho, que nós apostamos muito, o pelotense respira futebol, pulsa nas veias o futebol. Então, além de lá nós ter essa Supercopa, valendo uma vaga para a Série D, poderíamos ter uma vaga da Copa do Brasil, mas o Lajadense, por méritos, se tornou vice campeão gaúcho, pegou a vaga da Copa do Brasil e a gente tinha maior esperança que o Internacional, através da Copa do Brasil ou do Campeonato Nacional, buscaria uma vaga para a Libertadores, que consequentemente sobraria mais a vaga da Copa do Brasil para jogar na Supercopa lá em Pelotas. Mas a Copa do Brasil está fora, Campeonato Nacional é muito difícil, né, Rogério? Quase impossível buscar essa vaga na Copa, na Libertadores. Então esse ano só temos para oferecer a vaga da Série D. E para o ano seguinte, quem sabe uma vaga da Copa do Brasil também. E para enaltecer, para agradecer mais ainda esse evento no Pelotas, no sábado nós estamos com os 16 clubes da Série A na nossa Assembleia lá em Pelotas. Então, por tudo isso, eu não tenho dúvida que vai ser um grande evento, uma grande festa lá em Pelotas. Só mais duas coisinhas, presidente Alberto. Sapucaense, se não vencer o Marau aí, poderíamos ter o acesso de 4 clubes caso se confirme a desistência do Canoas, e o Canoas, se não desistir, poderia ser afastado pela própria federação pelo fato de estar todo irregular aí, sem ter o conselho deliberativo e tal. Como é que é a situação do Canoas? O senhor falou isso lá em Criciúmal, né? Que poderiam subir 4 times caso se confirmasse alguma desistência no acesso. Segue valendo isso? Evidente, se porventura alguém desistir, não tiver condições, sobe o 4º clube e não quem desceu. Isso aí isso fica a meu critério. Eu sempre vou dar preferência para quem lutou e não conseguiu, não para quem caiu. Quem caiu. Então, dia 15 de dezembro vai acontecer a Assembleia do acesso lá na FGF, e quem não confirmar dia 15 de dezembro estará fora e, consequentemente, subirá um dos dois aqui que ficar de fora desses 2 confrontos. O senhor afastar o Canoas por estar em situação irregular, não ter o conselho deliberativo, enfim, uma série de irregularidades, isso não acontece. O senhor não afasta a federação, no caso? Não, a federação não tem, não pode fazer isso, não tem autoridade para isso. O TJD sim, aí se for feita alguma denúncia, o TJD que decide. Hoje a federação está muito engessada, está muito de braço amarrado, não tem mais autonomia para tal. São José, o senhor não tem mais vínculo nenhum, presidente? Tenho ainda, Bruno, aí estou te engano, até 30 de novembro. Ficou acertado porque o presidente da SPCIL, o Beto Machado, está viajando, inclusive hoje já está de viagem para o exterior, e pediu que eu administrasse até 30 de novembro. Aí vamos fazer uma grande festa, essa transferência de mando da Multissom para a empresa dele, a SPCIL. 19 anos eu à frente do São José, acho que fiz bastante, fiz bonito, e não temos dúvida, pois nós conhecemos muito Machado, e ele vai fazer ainda melhor, com certeza. Olha, até sob certo aspecto, não me leve a mal, algumas vezes esse baita apoio, esse ótimo trabalho que o senhor fez, que foi reconduzir o São José, a divisão especial do futebol gaúcho, às vezes é até prejudicial. No ano passado, por exemplo, o senhor torceu para que o seu clube São José não aceitasse a vaga na Série D, porque o senhor naquele inteirinho descobriu que haveria o patrocínio da CBF das despesas, e aí o lhe cornetear, né, que o senhor teria colocado o São José. E eu até acho que esse ano também o senhor torceu para que o São José não ganhasse a Copa Metropolitana, e porque na verdade quem deveria estar na Supercopa era o vice-campeão da Avenida São Vito, uma competição mais importante que reuniu times das 3 Copas regionais. O senhor não aconselhou o São José a abrir mão? Não foi o senhor mesmo que colocou assim o vice da Metropolitana quando foi no Internacional? Não foi isso aí, presidente? É porque sempre vai sobrar uma corneta, né? No caso da Série D do ano passado, eu tinha informações privilegiadas de que a CBF iria pagar as despesas. Então, como ninguém quis
mas que por causa da despesa alta, eu já era sabedor, ficaria difícil aceitar. Então a minha consciência não me permitia. E agora, se eu ponho o São José como vice da Avenida São Vito, certamente viria correto. Então, a partir de dezembro, eu não faço mais parte do São José, aí dá para ajudar muito mais do que eu estaria fazendo hoje por ele. Tá certo, presidente. O senhor fortaleceu esse filho aí, que é o São José, agora ele já está bastante forte, graças ao senhor, pode deixar ele caminhar sozinho agora, né? Ah, com certeza, falar essa palavra certa, que não estou perdendo o filho, porque futebol a gente troca de religião, de partido, mas a paixão pelo clube não. Eu passei a gostar do São José, eu me envolvi, e não é só no futebol, você pode conferir todo o departamento do São José social, nós fizemos piscinas novas, cancha de bocha, quer dizer, reestruturamos toda a parte social também. Então isso aí não se faz com algum interesse financeiro, e sim com o coração mesmo. Então não estou deixando, mas apenas a administração da minha empresa. Só que vem a novidade, 2015 eu me candidato a presidente do São José. Será que se vou ganhar, não sei, mas tem grande chance. Olha, a exclusividade no microfone da Metrópole, hein, Belquê? Que beleza. Presidente, por último, a inauguração da nova sede da Federação Gaúcha, para quando? 31 de março. Que beleza. Tá bom, presidente, um abraço para o senhor, muito obrigado, inclusive pelo apoio da Mundo Sul também aqui, a essa iniciativa nossa de acompanhar os outros grandes clubes da Grande Porto Alegre. Um abraço, presidente. É o reconhecimento do esforço de vocês. Bom trabalho aí.